A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem fala é o irmão Alan. O irmão Alan é esse a qual tem um canal no YouTube, Irmão Alan Resgatando uma Alma para Jesus. Eu tenho me ausentado há muitos meses aí de fazer vídeos, de postar algo, porque muitas das coisas aconteceu na minha vida e eu tenho parado. Passei por muita luta, muita aflição, muita perseguição. Caí, me levantei. E eu digo para os irmãos que servir a Cristo não é fácil. A palavra do Senhor, ela fala que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus falou isso: tem bom ânimo, filho, porque eu venci esse mundo e vós vencerá. Porque aquele que está em Cristo Jesus vão vencer essas tribulações, a perseguição, a angústia, a tristeza, né? Muitas das vezes a falta do alimento, o desemprego. Mas eu creio num Deus a qual Ele tem me resgatado todos os dias. Muitas das vezes aí você tem parado para olhar as coisas deste mundo, os acontecimentos deste mundo. E a gente tem visto que Jesus realmente está voltando. A palavra do Senhor está se cumprindo na minha e na tua vida. E muitas das vezes aí você tem parado para olhar as coisas que vêm deste mundo, para não tirar da presença do Senhor. Eu venho aqui, meus irmãos, nessa quarta-feira, né? Glória a Deus, aleluia. Nessa quarta-feira aqui em Paripueira, Alagoas, Maceió, estou aqui no monte, aonde sempre eu subi para falar com Deus, para ter uma intimidade a mais com Deus, uma separação com Deus. Não que Deus esteja no monte, Deus está em todos os lugares. A partir do momento que eu e você crê, a palavra do Senhor diz: onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, eu estarei. Então não posso colocar na mente dos irmãos que Deus vai estar no monte, onde o próprio Cristo nos ensina a orar no pezinho da nossa cama. Fecha a porta do teu quarto e ora. Então há um lugar de intimidade em mim, na minha vida e na tua vida, meus irmãos, a qual você estará orando e buscando a face do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu vim trazer uma palavra, meus irmãos, nesta manhã, que se encontra em Gálatas, capítulo 5 e versículo 16. A palavra do Senhor, ela vai falar de uma luta da carne contra o espírito. Há uma guerra espiritual da nossa carne contra o espírito. Aleluia. Estarei lendo no verso 16, que está dizendo assim: digo, porém, andai em espírito, não cumprirei a concupiscência da carne, não fazer a vontade da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esse põe uns aos outros, para que não faças o que queres. Então a palavra do Senhor, ela se encontra aqui em Gálatas capítulo 5, 16, está falando que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E ele ainda entra em contenda, ao ponto de não deixar eu e você fazer a vontade do espírito. Então você vê uma contenda, aleluia. No verso 18 está dizendo assim: mas se sois guiado pelo espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas e indecisões, e heresias, inveja, homicídio e bebedice e grutunaria, coisa semelhante a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse: o que comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Então, uma classe de pessoas, meus irmãos, que
que se tiver nessa prática, em tudo aquilo que eu falei aqui agora, ele não pode reinar o reino de Deus. Então há uma classe de pessoas que, por mais que diga que está na presença de Deus, por mais que fale que o Senhor está operando na vida, como muitos dizem, o povo está sendo enganado pelos espíritos enganadores, a qual estão dentro da igreja enganando o povo, dando arrepios, sensações, e o povo está achando que é o Espírito Santo de Deus. Há uma classe de pessoas que não pode reinar o reino do céu. Aleluia. No verso 22 está dizendo assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança, ser paciente. Aleluia. Você vê que o fruto do Espírito Santo tem que ter amor, tem que ter paz, benignidade, bondade, ser um homem que tem fé, ser um homem manso, humilde de coração, uma pessoa que faz caridade, uma pessoa que ajuda os necessitados. Mas esses espíritos enganadores dentro da igreja, mulheres fofoqueiras, mulheres a qual está dentro da sua casa, iracunda, brigona, rixosa, mas quando chega na casa do Senhor, fala que é as mulheres de Deus, a língua maior do que o corpo. Aleluia, glória a Deus. O povo tem pegado, meus irmãos, aquela passagem a qual Miriam trocou o tamborim, a qual Miriam dançou, e tem passado essa passagem e colocado dentro da igreja. Mas as pessoas se esquecem que Miriam tinha dom. Miriam era uma mulher a qual Deus desceu os dons sobre ela. Mas Miriam era uma mulher fofoqueira. Miriam era uma mulher a qual a sua língua degnia a imagem de Moisés, a imagem de um homem, de um profeta de Deus. Ó Pai Santo. E esses espíritos enganadores estão dentro das igrejas. Tem dado dons a muitas mulheres, uma falsa língua do Espírito Santo. É um tade de reteté, um rodopiado. Você nunca vai ver isso nas coisas de Deus. Você nunca vai ver o profeta fazendo essas coisas. Esse tade de reteté é uma revelação estranha, é um fogo estranho. Aí você vê aqui que há uma classe de pessoa. Você começa a ver que o fruto do Espírito não tem nada a ver com falar em línguas, não tem nada a ver com rodopiar, não tem nada a ver com saltar dentro da igreja. O fruto do Espírito está em mais. O fruto do Espírito é caridade, é ser uma pessoa caridosa, uma pessoa a qual ajuda as pessoas, uma pessoa companheira, amiga, parceira, gozo, paz. Tem que ter paz, meu irmão, de espírito, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança. Aleluia. Você vê que o fruto do Espírito não tem nada a ver com esse fogo estranho dentro das igrejas. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. A palavra do Senhor está falando que aquele que é de Cristo, ele crucifica a sua carne com as suas paixões mundâneas, com os seus desejos mundâneos, com as coisas deste mundo. Ele fala que o que são de Cristo, ele se separa para Cristo, ele se separa das coisas deste mundo, ele não fica fazendo a vontade de Satanás. Aleluia, aleluia. Um dia eu fui escravo de Satanás, um dia eu vivia fazendo a vontade de Satanás, um dia eu comia aquilo que ele botava, mas eu conheci um Cristo, eu conheci um Deus, que ele me mostrou a salvação, que ele me mostrou verdadeiramente o que é ser um servo do Senhor. E muitas das vezes, meu irmão, eu tenho sido desobediente, eu tenho caído, meu Deus, em coisas que eu já conhecendo a verdade, em coisas a qual o inimigo tem nos cegado por uma fração de segundo que você sai do foco. Mas eu creio, meu Pai, que esse Deus que eu sirvo, ele vai avivar o povo de Deus, que vai abrir a mente, vai abrir o coração, vai abrir a visão, para ver Satanás operando. Aleluia.
No verso 25 está dizendo: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Essa palavra que eu deixo para o irmão meditar. A palavra fala do Senhor, de uma luta da carne contra o espírito. Você vê que a nossa carne, ela luta para não receber o Espírito Santo. A nossa carne, ela foi feita do pó da terra. E do pó da terra ela vai tornar. A nossa carne, ela luta para viver a prostituição, a lascívia, a idolatria, a cachaça, a bebediça, a inveja, o homicídio, as coisas má desse mundo. Porque a carne, ela veio daqui, ela veio da terra, ela veio do pó. Mas a nossa alma, o nosso espírito quer voltar para Deus. Há uma luta da nossa carne contra o espírito. Se você observar, a gente quando diz vamos orar, a gente quando diz vamos jejuar, a carne da gente dá logo, ela desfalece, dá uma canseira, dá um sono para não fazer as coisas de Deus. Mas quando diz vamos para a praça, vamos para uma banda, vamos para a praia, vamos curtir, vamos beber, vamos jogar bola, a nossa carne se anima. Você não vê a sua carne sentir nada. Então você vê que a maior luta, a Bíblia diz que não é contra a carne nem sangue, sim contra os principados, potestades, os dominadores dos ares. Você vê que é uma das maiores lutas que eu e você tem. É contra nós mesmos, é contra o nosso eu, é contra os orgulhos, é contra a avareza. O maior luta é contra a nossa carne. Aleluia. A maior luta do homem, do cristão, dos ímpios é contra ele mesmo. Quantas pessoas estão angustiadas, abatidas de espírito, por não realizar aquilo que no seu coração achava que era certo. Muitos têm culpado a Deus pela sua vida não ser uma vida extraordinária, não ser rico, não ter tudo que imaginava. Mas Deus deixou para eu e você escolher o céu ou o inferno. Deus não quer ninguém adorando Ele, aleluia, forçado. Ele quer que nós adore Ele espontâneo, com amor, com alegria, aleluia. Porque eu e você veio a esse mundo para adorar o Senhor. Mas muitas das vezes eu e você tem adorado o Deus desse mundo, o príncipe deste mundo, que é Satanás. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque um há de agradar e o outro de entristecer. E eu pergunto para os irmãos, a quem você está servindo? Aleluia. Porque eu tenho passado por isso. Eu tenho passado por isso. Irmão, tenha um bom dia, uma boa quarta-feira. Que Deus abençoe a todos. E eu entrego essas palavras para os irmãos meditar. E em nome de Jesus, que Deus venha derramar curas e libertação. Que Deus venha mudar a minha vida e a tua vida. Que você venha ser uma pessoa melhor. Que você venha entender que o Espírito Santo está no meio de nós. E vai chegar um tempo que ele vai embora. E vai levar também o seu povo. Porque Jesus está voltando e ele um dia vai raiar no meio dessas nuvens com seus anjos. E ali vai levar a sua igreja. Igreja é essa, irmão, que somos nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós somos igreja. Também Atos dos Apóstolos fala que ele não habita em templo feito por mão humana. Ele não vai levar a igreja Assembleia, ele não vai levar a igreja Ida Anunciai, ele não vai levar a igreja Madureira, nem Adventista, nem Universal, não. Ele vai levar eu e você, porque não é placa de igreja que vai salvar, não. O que vai salvar eu e você é a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados
nasce de novo da água e do Espírito e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando eu e você entende que esse Jesus, ele tem poder de me salvar e de te salvar, que ninguém pode chegar até o Pai senão pelo Filho, senão por Ele. Quando você entende que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, você começa a entender que só existe um caminho, aonde a porta é estreita, o caminho é apertado e pouco irão de passar por ela. Ele fala também que o céu é tomado à força. Temos que lutar todos os dias pela nossa salvação. Não desista, meus irmãos. A luta vem, a perseguição vem, mas continua firme, continua crendo e acreditando, porque para hoje essa palavra chegar até aqui, essa Bíblia Sagrada chegar na minha mão e na tua mão, profetas foram decapitados, profetas foram mortos, homens foram degolados, para hoje essa palavra chegar aqui, palavra de salvação. E nós devemos morrer pelo Evangelho de Cristo. O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O Senhor fala que Ele veio buscar os pobres deste mundo para ser rico com Ele na glória. Não fazer riqueza na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão rouba e tudo consome. Mas fazer riqueza no céu. Aleluia. Que Deus abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor. Amém.